Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, programa Sabedoria dos Números, desse projeto maravilhoso Paranormal Plus, a rádio web que toca a sua alma. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Poucas pessoas se atentam a esse tema, mas eu quero elucidar para você o que significa as vogais. Isso. A, E, I, O, U, em relação ao nosso nome, à nossa vida. Mas antes de começar a abordar esse tema super intrigante, eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo o respeito e carinho falar juntinho de você. É importantíssimo esse respeito, essa dedicação a você que nos ouve, que nos acompanha e que está sempre ligadinho na sabedoria dos números. E vamos lá, vamos conversar bastante sobre essa energia das vogais. Eu gosto muito de falar que as vogais, elas vibram emoções. As vogais, elas vibram uma conexão espiritual. Tanto é que os xamãs, eles fazem uma leitura das vogais do nome de uma pessoa quando eles querem ativar aquela alma, aquela essência que está entristecida, que está adormecida, e eles começam a fazer mantras com as vogais. Eu já vou exemplificar para você entender. Meu nome é Márcia, meu primeiro nome. Os xamãs, eles fazem esse mantra com as vogais do primeiro nome. É como se eles chamassem e se conectassem à alma novamente. Volta para a conexão, volta para o centro de poder. Márcia, então, é meu primeiro nome. Como que num ritual xamã, que eu já participei de vários, eles me chamariam. E a gente repete isso várias vezes, aumentando o tom, numa sequência como se fosse um mantra. Então, eu tenho o M, que é consoante, o A, o R e o C, que são consoantes, o I e o A. Então, o que sobrou? A, I, A. A, I, A. Esse seria o meu mantra para voltar novamente na minha alma, no meu centro de poder, a minha conexão com a minha essência. Então, olha a força que uma vogal tem no nome, a força que a vogal traz para as pessoas. Vocês sabem que existem nomes que começam com consoantes. Meu caso, M, de Márcia. Mas tem pessoas que começam com vogais. A Adriana é o A, Elisa é o E, Ivo é o I, Osvaldo é o O, Úrsula é o U, e assim consecutivamente. Isso significa que as pessoas que começam com vogais são pessoas que trazem uma sensibilidade maior. Porque dentro do estudo numerológico, desta ciência maravilhosa, as vogais, emoções, a nossa conexão, a nossa alma, algo maior. As consoantes, elas regem o nosso mental, a nossa razão. Então, elas são em maior quantidade. Com certeza, as consoantes trazem uma frequência muito de conexão material, racional. Portanto, as pessoas que têm um nome que começa com consoantes, elas são ativadas, elas são acessadas primeiro pelo mental. E as pessoas que têm mais vogais, ou a primeira vogal do nome a primeira letra é uma vogal, elas são acessadas pelas emoções. Pode prestar atenção no comportamento. Quer ver um exemplo muito simples? E depois eu vou decifrar vogal por vogal, tá? As características positivas, as negativas, o que precisa ser trabalhado. Vamos supor que meu filho tem 8 anos
E ele fala assim para mim: mãe, eu vou sair da escola, eu vou para o shopping com os meus amigos. Como a minha primeira letra é o M da razão, na hora eu já vou falar não. Depois ele pode até me convencer. Não, mãe, mas ó, é o pai do fulano que vai nos levar, vai ficar ali com a gente, depois ele me traz de volta, fica tranquila, eu vou me certificar com o pai desse amiguinho, ok. Mas a minha primeira reação é racional. A Adriana passa pela mesma circunstância que eu comecei a comentar com você. Só que ela é acessada pela emoção. Então, esse filho de 8 anos vai chegar para a Adriana, contar a mesma história. Mãe, eu tô indo para o shopping com os meus amigos depois da escola. O que a Adriana de bate-pronto vai responder? Ah, tá bom, porque ela vai pela emoção. Só que depois ela começa a racionalizar, é óbvio, porque os nomes são intercalados, vogais consoante, vogais consoante. Então, tudo isso tem uma leitura numerológica que nos ajuda a entender os meandros da nossa vida, o porquê certas reações, o porquê certos comportamentos. E é muito legal quando a gente descobre tudo isso. Por exemplo, João. João é um tritongo, né, que a gente fala, quando a gente aprendeu gramática. Porque a primeira letra é um J, que é uma consoante, mas depois vem o O, o A e o O. Então, é emoção pura depois. É aquela pessoa que parece durão, depois se derrete. E assim consecutivamente. Olha quanta informação a gente tem com letras, com nomes, com combinações de letras e nomes. É importante a gente falar isso porque as pessoas passam desapercebido, ninguém nem presta atenção. Por que eu tenho esse nome? Por que eu tenho mais consoantes? Por que eu tenho mais vogais? Se a gente fizer um estudo como eu fiz, mais aprofundado, você pode ver que as culturas nórdicas, né, que são os europeus do leste europeu, eles têm mais consoantes no nome. Certa vez eu estudei um mapa de uma pessoa que o sobrenome tinha 13 letras. 10 letras eram consoantes. Ela só tinha 3 vogais. Então, significa que ela vinha e até parecia uma pessoa mais endurecida, sabe? Uma pessoa mais fria. E a família toda era assim, porque era necessário aquilo para aquela evolução. De outra vez, eu estudei alguns sobrenomes mais latinos, que tinham mais vogais no sobrenome, em vez de consoantes, e é mais natural mesmo, e são pessoas mais emotivas, pessoas mais, vamos dizer, acessíveis ao outro. Então, tudo isso dentro da combinação das letras. Agora, vamos lá, prática. Vamos na prática, né? Se você tem muito A no seu nome, se você começa com a letra A, você tem uma característica do pioneirismo. Você é uma pessoa pioneira. Você é uma pessoa que traz a proatividade, arregaça as mangas e vai à luta. Você está sempre buscando novas oportunidades, novos projetos, possibilidades novas, novos caminhos, tá? Então você é um desbravador. Porém, se você não usar o positivo dessa força, dessa frequência, você vai ativar o negativo, aonde o bastante letra A vai deixar você ansioso, precipitado, irritado, às vezes agressivo, começar muitas coisas e não dar continuidade, porque está sempre naquela ansiedade de fazer e não dar conta. Então, presta atenção, eu estou te dando uma sintonia das letras. Eu acho que isso vai poder desvendar muito da sua vida e das pessoas com a qual você convive, porque a gente precisa conhecer melhor o todo para viver melhor. Se você, de repente, tem a letra A, eu gostaria até de falar, a letra A tem a frequência da cor vermelho. Então, se você é uma pessoa irritadiça, uma pessoa ansiosa, uma pessoa que realmente é muito agitada, evita vermelho. Porque se você tem muito A, o vermelho vai te sobrecarregar.
e vai potencializar o negativo do que nós falamos. Se você tem muita letra E, que é uma outra vogal, ou o teu nome começa com E, você traz o 5 como frequência. O 5 é movimento. Então, são pessoas que precisam do movimento, das mudanças, serem versáteis, se adaptarem às circunstâncias, jogo de cintura, dançar conforme a música. Essa é a frequência do 5. O 5 ele é comunicativo. São pessoas falantes, são pessoas que estão, às vezes chegam num consultório médico, já conversa com um, conversa com outro, no metrô, no ônibus, enfim, porque são pessoas mais abertas, né? São pessoas que têm uma comunicação mais fácil. Porém, no negativo, esse E, que vale 5, pode se tornar altamente exagerado, pode se tornar extremamente fofoqueiro, fala muito, mas fala por positivo ou fala por negativo? Aquelas pessoas que não se seguram, sabe? Que tem a língua solta, que não tem filtro, são essas pessoas. E pessoas agitadas, né? Meu pai tinha a primeira vogal E, eu me lembro que muitas vezes, quando ele ia me buscar no consultório, ele, às vezes, o tempo que ficasse ali em atendimento, ele me esperando, ele não sentava. Ele ficava para lá, para cá, ia para o quintal, via o jardim, tirava umas folhinhas das plantas, né, para limpar. Então, você percebe que são pessoas muito dinâmicas e que precisam do movimento, das mudanças, mas pede-se que não tenha os exageros, senão são pessoas altamente agitadas, eu posso dizer até hiperativas. Quem tem como primeira vogal a letra I, que é uma letra que traz a energia do 9, que é a energia do conhecimento, da sabedoria. Se vocês já assistiram alguns programas, algumas lives, eu sempre explico que o 9 é o irmão mais velho dos números. Para o 9 ser 9, ele tem dentro de si o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Então, ele é um poço de conhecimento. E o I é exatamente isso. São pessoas conhecedoras, pessoas que parecem mais envelhecidas. Eu não digo envelhecidas, amadurecidas, né? Eu tenho um filho, Vitor, e eu percebo muito isso, a maturidade dele desde pequenininho, né? Que sabe muita coisa, que gostam de estudar, de conhecer, são pessoas que gostam da cultura. Isso faz parte do I, são pessoas generosas, pessoas que se doam, né? Pessoas que realmente compreendem a limitação do outro e colocam a energia desse 9, desse conhecimento à disposição de todos. Não são pessoas egoístas, não são. Mas no negativo, o I é o sabe tudo. Porque é o 9, né? Ele tem o conhecimento e sabe mesmo. Só que não precisa ser prepotente, não precisa ser arrogante, não precisa ser desagradável. Porque se você conversa com uma pessoa que toda hora só ela sabe, só o que é dela é melhor, só o que ela está falando é o que tem valor, é muito desagradável. Eu falo que é o espalha-rodinha, né? Chega numa festa, numa reunião, a hora que essa pessoa chega, vai saindo um, outro, porque ninguém aguenta, é muito desagradável. E também tem um aspecto desse I, que a última palavra tem que ser dele. Quando eu faço a aula de numerologia avançada, né, que eu passo esse conhecimento para os meus alunos, eu até brinco escrevendo o I, né? O I é assim, eu sei tudo, e o pingo no I, e mais um pouco. Essa é a tradução. E às vezes eu percebo isso no meu filho, ele sabe muito, só que não adianta de bate pronto bater de frente, não. Deixa ele falar, deixa ele expor, eu vou, né, colocar o meu lado também e paro. E deixo ele pensar, ele digerir aquilo que foi falado. E com certeza, com bom senso, ele chegamos num denominador comum. Não queira bater de frente em quem traz o I mal resolvido, tá? Porque o I eu sei tudo e mais um pouco e a palavra final é minha. Isso não é legal.
Quem traz a letra O como primeira vogal ou tem muito O no nome? São pessoas que trazem uma amorosidade, um senso de família, um senso de harmonia, de equilíbrio, porque o O tem a vibração do 6. O 6 é essa energia, eu trazer para o meu lar, para o meu ninho as minhas conquistas, né? Não é só para mim, mas é para o meu ninho, para o meu coletivo, para a minha pequena esfera, porque nós somos a microesfera. A pequena esfera são as pessoas próximas e familiares, e a macroesfera é um mundão que está aí. Então, o 6, ele traz esse senso de amorosidade, de cuidar, de ensinar, de ajudar. Perfeito. Mas, quem não está no positivo dessa energia pode se tornar um O negativo, que é o O que fala: faça tudo que eu sei o que é melhor para você. Faça o que eu mando. Uma pessoa que manipula, que às vezes se vinga, não fez o que eu quis, então vou tirar teu carro. Aquela pessoa que se torna possessiva, ciumenta, que cria conflitos na família para se sentir melhor e mais importante. Esse é exatamente o negativo do O como vogal. E isso tudo que eu estou falando é para a gente entender a força e a potencialidade das vogais no nosso nome. Agora, imagina quando nós fizermos o nome todo, vogais, consoantes, nome, sobrenome, ancestralidade, data de nascimento. Imagina um mundo de informações que a gente pode obter. E isso eu tenho certeza que pode dar muito certo. Porque você vai se reconhecer e se reintegrar, ajustar, se sintonizar naquilo que você tem de melhor e minimizar aquilo que você tem de pior, tá? Ah, eu esqueci de falar, o pessoal está me avisando, as cores. Então, a letra A, que vibra 1, é vermelho. A letra E, que vibra 5, é o azul mais claro, o azul celeste. A letra I, que é a vibração do 9, é o dourado, tá? A cor ouro. A letra O, que é a vibração do 6, é o azul índigo, o azul mais escuro. E agora nós vamos partir para a energia da letra U. O U, por si só, ele já traz a forma de um copinho, de um potinho. Então, normalmente, as pessoas que têm a primeira letra U, muitas letras U no nome, são pessoas que trazem a frequência do 3. O U vale 3. O 3, ele tem uma proteção enorme, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é a Santíssima Trindade. Esse U, ele traz expansão, crescimento, visibilidade, desenvolvimento, alegria. O U, ele é lúdico, sabe? Ele gosta das coisas gostosas da vida, ele é o crianção positivo, no bom sentido. Porém, a maioria das pessoas usa esse formato do U, essa tacinha, um poço de coisa que não é legal. Então, são pessoas que esperam um aplauso, quando não acontece, se desmotivam, se magoam. São pessoas que reclamam, pessoas pobres de mim, porque comigo, ó Deus, eu tenho o dedo podre. Sabe pessoas que falam esse tipo de coisa? Geralmente tem um U aspectado nesse nome. Quando que a gente pede para desentulhar esse U e só deixar esse U, essa letra U, preenchida de alegria, de otimismo, de coisas boas. E o negativo, né, da letra U é exatamente isso, você absorver coisas ruins e ficar lá nesse pote processando, né, mastigando, digerindo toda hora aquilo lá. E também pode se tornar uma pessoa mais irresponsável, aquela criança desagradável, aquela criança que não tem freios, sabe? Que não tem limites. São essas pessoas que você vê na vida que passam por cima dos outros, não respeitam, são pessoas que contam piadas fora de hora, que tiram sarro da cara dos outros. É esse tipo
do negativo da letra U, que eu não acho legal. A cor correspondente do U, que vale 3, é o amarelo. E tem uma letra, que eu falo que é uma letra mutável, que é o Y. Muitas pessoas consideram o Y vogal, muitas pessoas consideram consoante. Eu aprendi que quando o Y é seguido de vogal, ele é consoante, e quando o Y é seguido de consoante, ele é uma vogal. Mari é considerado vogal. Iara é considerado consoante. Porém, pela minha experiência de estudo de mapa numerológico, eu percebo que as pessoas que têm um Y, elas têm uma instabilidade, vamos se dizer. Ora elas vibram vogal, emoções, e ora elas racionalizam como consoante. Porque se eu for olhar um nome Maíra com Y, que é o A antes e o R depois, aonde se encaixa essa regra? Então, eu aprendi a entender que são pessoas que ficam nessa transição. Por isso que às vezes se sentem estáveis. E o Y, vocês podem perceber, quando você vai num jardim japonês, num jardim chinês, sempre tem um lago e uma ponte que passa de um lado para o outro, de uma margem para outra. Normalmente essa ponte, ela tem o formato do Y, porque o Y é uma letra do livre-arbítrio. Não significa se você vai pelo caminho mais longo ou mais curto. Você vai para outra margem, passando por ali, mas o livre-arbítrio é seu. Então, são pessoas que estão sempre em decisões muito intensas que precisam ser analisadas. Por isso, eu faço muito o pessoal que tem o Y no nome e falo que é uma ligação com a espiritualidade. Quem tem o Y tem que ouvir a intuição. O que é a intuição? É a primeira percepção que vem. A informação chegou, guarda, ela é legítima. Porque normalmente as pessoas racionalizam e jogam para o mental. Jogou uma intuição para o mental, ela vai perder. Porque a mente mente. Aí vem o medo, a angústia, a incerteza, a dúvida. Aí embaralhou tudo, perdeu. Então, isso é muito importante para vocês saberem que o Y é uma letra diferenciada e a gente precisa ficar atento nisso. E o pessoal me pede muito o meu contato para você fazer o seu estudo numerológico, tanto de empresas, pessoal, o estudo de direcionamento profissional, sinastria, que é a comparação dos dois mapas. Ultimamente eu fiz muito o nome do bebezinho que está nascendo. Eu digo que esse começo do ano eu bati recorde em estudo de empresas, porque realmente a numerologia é uma ciência direcionadora. Ela é um trabalho de base que ajuda a gente a diminuir o percentual de erros na vida. Tá? Então, você quer uma consulta? Manda uma mensagem de voz ou de texto para o meu WhatsApp, que é o 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Vou ficar muito feliz se você me seguir no meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Ali tem tudo que eu posto diariamente, mensagens, cortes das minhas participações, programas, podcasts, tá tudo ali. Acessa que vale muito a pena. E também vou ficar honrada se você se inscrever no meu canal no YouTube. É um canal sem pretensão, né, de monetização, não é isso, mas é um canal que tudo que eu sei, eu compartilho ali. Tudo que há de melhor dentro da ciência, da numerologia, do conhecimento, dos estudos, eu estou compartilhando ali, que é o Márcia Pugliese Oficial. Então vai lá, se inscreve, dá o like, compartilha com as pessoas que você sente necessidade, né, de passar essas informações e maratona. Eu teve hoje, uma pessoa me escreveu que ela ficou encantada, né, com tanta informação, com tantas coisas que ela descobriu, que ela se identificou com as falas, né, com os ensinamentos que os programas e tudo que eu faço ali no meu canal no YouTube.
tá bom? E eu sei que a vida é isso, né? São os aprendizados. Às vezes a gente passa nesse automático da vida, não presta atenção. Por que que meu nome tem consoante? Por que que meu nome tem vogal? Puxa vida, mas tem gente que começa com vogal, tem gente que é com consoante. Enfim, porque tudo tem uma leitura. E a combinação das letras, elas trazem uma frequência, uma característica, tanto positiva quanto negativa. Quando você consegue decodificar por um estudo, passando por uma consulta, com certeza você vai entender melhor os seus processos, fortalecer o que você traz de melhor e minimizar aquilo que não tem sentido para você. Então, vai ajudar você a sintonizar melhor você com o seu caminho, sua trajetória e a sua vida. E eu sempre falo, eu friso isso sempre nos meus programas e participações, que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes. Nascemos com o dever e com o direito, sabe, de buscar o que é melhor para a nossa vida. Porque se você quer um mundo diferente, não adianta reclamar do mundo aí fora. Começa por você. Você sendo um ser humano melhor, do bem, consequentemente você vai reverberar em torno, as pessoas ao seu redor ficarão melhores e você será um exemplo. Tem coisa ruim? Claro que tem, desde que o mundo é mundo. Mas vamos fazer a escolha de ficar no bem, no bom, para o bem. Eu sei que nós já estamos chegando nos momentos finais do programa, mas eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, né, desse projeto, Márcia Pugliese, numeróloga, a sabedoria dos números no projeto Paranormal Plus, essa web rádio. Quero agradecer imensamente a Deus por estar aqui, aos meus pais, esse homem e essa mulher incríveis que me deram a vida, meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos, clientes, Marcelo que me ajudou na técnica, Edu, que faz a produção do Paranormal e desejando tudo que há de melhor, tudo que há de mais próspero, abundante para você. Porque não se esqueça, nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes em todos os níveis da nossa vida. Até o próximo episódio. Gratidão, Márcia Pugliese.